A mão que foi estendida e depois recolhida. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Judá gerou a Tamar, a Féres e a Zerá, e Féres gerou a Esrom. Mateus capítulo 1, versículo 3. E aconteceu que, dando ela a luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou com sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Gênesis capítulo 38, versículos 28 a 30. Temos 3 nomes destacados nessas citações: Judá e seus filhos, Zerá e Fares. Neste último nome, há uma diferença na escrita. Em Mateus é Fares, mas em Gênesis é Pérez. Tal diferença nos remete para o tempo em que diversas palavras da nossa língua eram escritas com as letras PH juntas. Por exemplo, farmácia, que depois ficou farmácia. Assim, Pérez, em Gênesis, ficou sem a letra H, mas em Mateus, a letra PH foram trocadas pela letra F, Fares. Dito isso, passemos a examinar o porquê desses 2 gêmeos serem apresentados juntos aqui em Mateus. Como sabemos, o Evangelho de Mateus apresenta o Senhor como o Rei de Israel. O primeiro versículo citado nos lembra que o cetro, símbolo de autoridade real, pertence a Judá, aqui representado por seus 2 filhos. Também tem sido notado que Mateus é o único dos evangelhos que apresenta a igreja de maneira clara. Ela é colocada numa brecha entre o curso da apresentação do rei de Israel. É interessante notar que o significado do nome Fares é brecha e o significado do nome Zerá é luz que raia. O Espírito Santo, em sua sabedoria divina, nos apresenta, através do significado desses nomes, a luz e a brecha, o Senhor Jesus Cristo, como a luz de Israel e como a cabeça da igreja, a qual foi apresentado em capítulo 16, versículo 18, no Evangelho de Mateus, depois da rejeição do Senhor pelos judeus. O simbolismo do momento em que Zerá, que tinha estendido a sua mão, a recolheu, se vê neste momento em Mateus. Cristo, a partir daí, não estende mais a sua mão para os judeus. 2 coisas se destacam no significado do nome Zerá: luz e o estender das mãos. No Evangelho de Mateus, a luz já tem destaque em capítulo 2 e versículo 2, por meio da estrela que guiou os magos, e em seguida, em capítulo 4, versículo 16, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E Mateus acrescenta: desde então começou Jesus a pregar. O estender das mãos daquele de quem Zerá é figura é uma das características desse evangelho. Então vejamos. Em capítulo 8, ele estendeu suas mãos para curar o leproso. A lepra era transmissível, mas não para o nosso Zerá. O Senhor, que nasceu sem pecado, era imune a tal contaminação pela lepra. Por quanto tempo não estaria ele afastado das pessoas? O toque carinhoso do Salvador era uma demonstração de afeto que ele nem esperava. Esperava sem dúvida ser curado, mas de outra maneira. Hoje o pecador, ao ser salvo, fica admirado do que encontra em Cristo. Ele não somente livra da condenação, mas transmite ao salvo algo simbolizado por este toque carinhoso.
Ainda em capítulo 8 encontramos suas mãos estendidas para a sogra de Pedro, provavelmente uma pessoa idosa. Em nossos dias, as pessoas idosas, mesmo as crentes, sentem que são tratadas com uma certa distância. Nosso Salvador talvez tivesse a metade da idade da sogra de Pedro. Foi ele que estendeu sua mão para ela. Crente idoso, tome ânimo. O Senhor sempre estende suas mãos para você. Corresponda. No capítulo 9, ele estende suas mãos para a filha de Jairo, de apenas 12 anos. Você, leitor crente, está nessa faixa etária? Não muitas pessoas dariam tanta importância a uma menina ainda dependente dos pais, que poderiam atrapalhá-la de servir melhor ao Senhor, mas o Senhor Jesus estendeu-lhe as suas mãos. Criança ou adolescente salvo, corresponda. Olhe para o seu Salvador e não para os seus irmãos na fé. Essa faixa etária, juntamente com as dos idosos, sente a distância com que é tratado pelos seus irmãos. É por esta falha que as religiões têm reuniões para cada idade separadamente. Deus nos guarde essa divisão, não vista na sua palavra. Irmãos, não vamos desacreditar de propósito da salvação de alguém apenas por ser uma criança. No capítulo 12, ele estende suas mãos para os seus discípulos, manifestando a sua apreciação por terem confiado nele. Pouco antes, em capítulo 11, o Senhor lamentou ter sido rejeitado por Israel, que ele amava. Crente, você não imagina o quanto é apreciado pelo Salvador? Quanto é apreciado por estar ao lado dele neste mundo que o rejeita, embora tenha o seu nome nos lábios? Eram apenas 12 discípulos, mas tão preciosos para o Salvador. Podemos ser poucos na igreja, até menos de 12, mas por isso mesmo somos tão preciosos para Ele. Talvez mais impressionante ainda seja quando o Senhor estende as suas mãos para o vacilante Pedro. Era um momento de vacilação ou temor sobre um caminho a seguir ou uma atitude a tomar, sim, na hora que parece que vamos afundar, que o Senhor estende para nós as suas mãos. Mantendo, irmãos, a santidade em nossas vidas, podemos contar com Ele para nos segurar e não para nos empurrar ainda para mais baixo. Como será possível que façamos isto para nossos irmãos na hora da vacilação deles? A parteira nada entendeu quando viu Zerá recolher sua mão, mas ficou escrito para nós. Zerá significa a luz que raia. Cristo, a verdadeira luz que raiou, lamentou ser rejeitado em capítulo 11 de Mateus. Imediatamente, em capítulo 12, ele começou a ser atacado pelos religiosos. Então, em capítulo 13, ele, como Zerá, recolhe a sua mão e doravante fala em parábolas, de modo que, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Capítulo 13, versículo 13. De propósito, ele se recolheu. Notemos como diz em Gênesis: e, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Exatamente neste ponto de Mateus, em que Cristo se recolhe, fala por parábolas e não trata mais com Israel, que a igreja é apresentada. O cabeça da igreja disse: edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Agora se dá a descontinuação de algo que vinha sendo feito. Houve um rompimento, uma brecha, ou como mais ouvimos, abriu-se um parênteses e foi introduzida a época da igreja. Assim como o nascimento de Fares naquele instante era impensável para a parteira, também o nascimento de igreja era um mistério oculto em Deus, do qual os profetas não falaram. Apesar do título de Isaías capítulo 54 em nossas Bíblias,
mas esse título não é inspirado. O Senhor não revelou a duração do período da Igreja, no qual Ele está tirando de todas as nações, inclusive judeus, um povo celestial para si. A frase "depois saiu o seu irmão", depois da época da Igreja, após o arrebatamento, Deus tratará novamente com Israel, seu povo terrestre. Mateus nos apresenta isto em capítulos 24 e 25.